eu tenho uma obsessão, a mesma obsessão que eu tenho para construção de marca, eu tenho para conversar com pessoas. Eu tenho interesse genuíno em entender a origem, da onde veio, por quê e tudo mais. Quando a gente estava conversando da última vez, você falou uma coisa que eu me identifiquei muito, né? Que você optou, né, por sair do corporativo, sair de trabalhar com marca, parar de trabalhar com marcas e passar a trabalhar por conta, a criar cursos, a dar consultoria, por uma experiência sua de meio que estar cansado de ter que estar o tempo inteiro convencendo, né? Inclusive a própria empresa da importância ou da influência que a área de branding tem, né? E isso é uma coisa que eu tive essa experiência em outro lugar, trabalhando dentro de uma agência. Né? Tinha que Uhum. comprovar o valor do trabalho de branding dentro de uma agência, que acho que é pior ainda. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas, assim, eu queria que antes de você chegar nesse assunto, você contasse para mim como que você chegou no branding, né? Porque a gente sabe que não existe faculdade de branding. Quer dizer, acho que agora até existe. Acho que agora talvez, Sim. acho que existe já. Pós-graduação. É, Existe a graduação, mas tem pós, tem mestrado. isso. Mas, tipo, na nossa época, Na nem sei nossa quantos época, você não, não, tem. né? Quantos, Tenho quantos 32, 32. Ah, eu tenho 30, tá a mesma coisa. Então, na nossa época, de fato, não tinha, né? Não tinha mesmo a especialização em branding. Então, eu queria saber como você chegou no branding. Da onde você veio? O que você estudou? O que foi autodidata? Me conta um pouco disso. Boa. Eu, na verdade, comecei a minha carreira em agência. Então, eu trabalhei como diretor de arte durante 2 anos. Depois eu virei planejamento. Só que eu morava em Aracaju, né? Então, basicamente, é um mercado muito pequeno, marcas muito locais. E não existia ainda a função planner, né, em Aracaju. Era uma coisa que não dava para você ser planner. Você poderia ter skills de planejamento, mas não tinha nenhuma agência que contrataria um planner. Era sempre Era muito execução. era muito a tríade do atendimento, quase um planner. Aí o diretor de arte e um redator. E aí você fazia uma Exato. trincazinha ali, o diretor de arte e o redator recebiam um briefing e vamos embora. Não tinha essência de planejamento. E eu trabalhei com um chefe numa das agências que ele falou, cara, toda vez que eu te peço um job de direção de arte, você faz uma apresentação, você faz uma defesa, você usa dado de mercado, você fala de cenário, e eu não estou vendo que você está indo para planejamento. Cara, investe nisso. E eu, na época, fiquei meio assim e tal, e tinha toda uma coisa do sonho aracajuano, sergipano, de vir para São Paulo estudar no bootcamp de planejamento da Miami Ed School. Isso era o suprassumo dos profissionais sergipanos. A gente tinha alguns profissionais sergipanos que tinham vindo para São Paulo, e, diferentemente de hoje, você teria que vir para São Paulo e morar em São Paulo para poder estudar, de fato, o bootcamp, que eram 3 meses, tinha aula toda semana, então você tinha que fazer todo um preparo, não só porque o bootcamp era caro, né, custava R$ 10.000, como também a questão de você ter que ficar em São Paulo tendo aula segundas, quartas e sextas à noite. Não existia opção online na época. Cara, E eu comecei aí. que época que é isso aí? Porque a Miami Ed School é recente até aqui em São Paulo, não é? Então, a Miami ela já tem bastante tempo aqui em São Paulo. É mesmo? Nossa, Se não eu não me sabia. engano, se eu não me engano, a Miami já deve ter seus 15 anos em São Paulo. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá. Miami já tem mais ou menos 15 anos aqui em São Paulo. Então, esse meu chefe falou assim, cara, vai trabalhando Aham. como planner e vai fazendo os DA aí, vai junto. Na hora que der tempo, deu. Concorrência, se você quiser fazer, a gente aloca outro DA, você faz o planning, mas a gente vai dar um jeito. E eu lembro que um dos meus chefes até falou, não, a gente vai pagar o bootcamp. Você pode ficar tranquilo que a gente paga o bootcamp para Ah, você que fazer. legal. Falei, pô, animal. E aí, na época, deu uma treta, a agência perdeu uma conta, e aí diminuiu a grana, enfim, acabou que não rolou. E aí eu resolvi vir para São Paulo. Em Aracaju eu já vinha vendo, né? Isso estamos falando de 2010. Eu já vinha vendo o movimento do digital, eu já vinha vendo o crescimento de marcas no Orkut fazendo ações, eu já estava vendo a época dos blogueiros, né? Na época tinha os blogs eram muito fortes, os blog camps, os bar camps, os encontros de blogueiros, tinha toda aquela história. Falei, cara, tem coisa aí no digital e eu quero ser um dos primeiros caras que vai estudar isso. Então, comecei a estudar, fui fazendo por conta aí na Autodidata. E aí depois de 4 anos em Aracaju, falei, cara, vou para São Paulo. Vou para São Paulo e, putz, não quero mais agência, cansei desse ambiente. Agência, eu tinha um trauma porque eu trabalhei muito final de semana.
Eu trabalhei muito Natal, trabalhei muito Carnaval, eu cancelei férias muitas vezes. Eu falei, cara, se em Aracaju eu já faço isso, imagina em São Paulo. Então, eu já cheguei aqui, eu quero ser cliente. Quando eu cheguei na Integral Médica, que foi meu primeiro emprego em São Paulo, eu entrei como analista de marketing digital pleno. Eu voltei muitas casas, né, em relação à minha profissão. Foi uma das coisas muito difíceis no começo aqui em São Paulo, porque existe sim uma discriminação para quem é do Nordeste. A coisa de você só ter trabalhado com marcas locais, principalmente, é uma das coisas que pega muito. Sim. Né? Mas você atendeu quem? Eu atendi a Universidade de Tiradentes. Mas que universidade é essa? É uma rede de varejo. Que rede de varejo é essa? Então, existe uma dificuldade dos empregadores de entenderem a minha experiência e que eu tinha, de fato, uma bagagem para trabalhar. E eu comprei esse passe, falei, cara, tudo bem, beleza, mas eu precisava de uma chancela também para me evidenciar no mercado, porque a faculdade que eu estudei não era conhecida, as empresas que eu trabalhei não eram conhecidas e as marcas que eu atendi também não. Então, assim, basicamente, em São Paulo, eu ia ter que voltar muitas casas. Então, estrategicamente, eu resolvi fazer um MBA em marketing digital pela SPM para poder dar a carteirada. Chegar no empregador e falar, cara, eu faço SPM... É jogar o jogo, né? É o jogo que você viu que você ia ter que jogar aqui e falar, beleza, vamos lá. E o título também da pós, né, do ponto de vista de marketing digital, cara, para você fazer marketing digital em 2012, você já tem uma pós, era uma das primeiras no país. Sim. Se eu não me engano, essa turma que vai ser foi a segunda turma de marketing digital da SPM. A primeira turma foi em 2011, a segunda turma começou em 2012. Então, falei, cara, vamos embora. Na Integral Médica, eu trabalhei com digital. Então, basicamente, eu estruturei a área de digital, ferramenta, tom de voz para social, rede, estratégia de canal, aquisição. Eu fui muito no digital em si. Fiquei 3 anos lá, só que no meio do caminho, eu sempre via algumas ações de branding, né? A Integral Médica fazendo umas extensões de linha, eu via o time de produto desenvolvendo embalagem, linguagem de marca. Depois a Integral entrou no mercado de camiseta, roupa, boné, patrocínio do UFC. Então, eu fui acompanhando esses movimentos e falei, cara, tem coisa boa aí também. Né? E nesse processo, eu já estava um pouco cansado. Depois que eu estruturei tudo do digital, eu falei, cara, eu preciso crescer. É uma empresa familiar, de certa maneira, não tem muito espaço. Né? E eu falei, putz, o que eu posso fazer para agregar para minha carreira e eu aprenda mais sobre branding? E aí rolou uma oportunidade dentro da Integral Médica de eu sair da coordenação de digital, necessariamente, e ficar meio termo de novo entre coordenação de marketing de produto e digital. Então, eu contratei uma pessoa, beleza, tocava a execução de digital, mas eu comecei a cuidar de produto. Falei, cara, beleza, show de bola. É uma maneira de eu aprender os dois de novo. E aí eu fui cuidar da linha Darkness, que é a linha justamente focada em fisiculturismo. E aí eu passei a responder por toda a parte de patrocínio, embalagem, ponto de venda, comunicação com os atletas, uniforme, patrocínio, evento, ativação. E aí foi onde Deixa eu te interromper, desculpa, rapidinho. Vamos lá. Me conta, nesse momento,